Olá! Hoje eu vim aqui falar de um problema bem comum nos idosos, que é a solidão. Esses dias eu estava num prédio e do meu andar eu estava conseguindo enxergar outros prédios. E eu tive a infeliz cena de ver vários idosos na janela olhando para fora. Todos de pijama, um homem, uma mulher, outra mulher. E eu fiquei pensando, nossa, como que essa Casa Vida nova que vai vir aí como centro ocupacional para ocupar esses idosos, ao invés de ficarem olhando para a janela, pensando na vida, pensando em coisas que não aconteceram ou pensando em coisas que eles se arrependeram, etc, etc. É chegada a hora dessa criatura maravilhosa que é o teu pai, tua mãe, tua avó, teu avô, até mesmo a sua bisavó, se sentindo o direito de cuidar dele, de cuidar dela, ocupando esse dia tão precioso da vida deles. Curtir aquilo que eles não puderam, fazer aquilo que eles não conseguiram, acessar pessoas, resolver problemas, conhecer mais deles. Fica por dentro, fica aqui pertinho da gente e saiba mais aqui nas nossas redes sociais. Um beijo, obrigada! Qual o seu trabalho em relação a... Você conversa diretamente com os dependentes? Como é que é o seu trabalho no ar? Em Alcoólicos Anônimos é um trabalho com muito amor, né? Eu vendo o Dr. Rômulo contar que me identifiquei, porque realmente a gente faz com muito amor. Eu vou aos grupos quando eles me chamam, né? Já Aqui em sabendo. Teresópolis e no Rio? Eu hoje tem 21 anos que eu sou amiga de AA, né, de Alcoólicos Anônimos. Então, hoje eu dou uma circulada um pouquinho mais além do estado do Rio de Janeiro. Legal. Mas vou aonde o AA me chamar Aham. com muito carinho, sabe? E aí, por exemplo, os grupos querem um tema que aquele grupo tem mais dificuldade, que aqueles membros do grupo têm mais dificuldade. Parei de beber e nossa sexualidade está comprometida. Eu não sei como é que é transar sem beber mais. Como é que faz agora? Eu tenho vergonha do meu corpo atual e eu só fazia isso antes quando estava bêbada, ou quando estava bêbado eu sabia seduzir uma mulher, mas eu sou muito tímido. E aí eles escolhem um tema, me convidam, a gente agenda previamente, eu preparo aquele tema dentro da psicologia, junto com os princípios de Alcoólicos Anônimos e levo para o grupo em forma de palestra. Então, o alcoolismo é considerado uma doença? Sim. Hoje em dia é catalogado, né, pelo DSM-5, pelo CID-10, como uma síndrome, agora atualmente, como uma síndrome alcoólica com fases. Isso aí eu vou perguntar então ao doutor, agora clinicamente. Clinicamente, o alcoólatra, ele quer parar de beber. O que ele deve fazer além do AA, clinicamente? Isso é multifatorial, como a Gabriela falou, isso é muito complicado, porque cada um apresenta uma necessidade. Tá? Eu botando um pouco, estou diante de uma cientista, vocês vão me perdoar, mas eu, olhando para trás, pelo caminho andado, eu questiono muito a Organização Mundial de Saúde, se isso é uma doença genética ou não. Para mim é comportamental. Para mim ela é comportamental, porque é aquela história bonitinha eu fazer meu filho beber, é gostosinho ver a alegria. Lá o neném, rapaz de menino, 10, 11, 12 anos, e vai por aí afora. A questão da genética, eu venho de uma família, meu pai sempre nos chamou muita atenção, a minha ligação com o alcoólatra, talvez, lá as raízes, tem exatamente na história familiar. Antigamente era muito comum, mais comum do que hoje, né? Meu pai sempre nos chamou a atenção que nós não deveríamos beber. Isso fazia mal, não era bom, coisa e tal. Porque ele dizia, vocês têm 5 tios, lá, que eu não conhecia, ele tinha 5 tios, tá, dos meus pais, do meu pai, em que eram alcoólatras. Foi um pesadelo para ele. Veio normal, nós tratamos isso com normalidade, mas fica a imagem da família que tem uma genética.
fica a imagem. E, naturalmente, que a família também é multifatorial. Ela tem vários comportamentos, várias profissões, vários psiquismos, etc. Organizações familiares. Exatamente. E eu tenho, na minha linhagem, eu só tenho hoje primos, não tenho mais tios. Na minha linhagem, houveram 5 alcoólatras. Também 5. Tá? Fica mais pertinho do teu microfone para o pessoal ouvir. Houveram 5 alcoólatras. E a gente sente, eu questiono, e é bom questionar, para a gente não ser aquele que balança a cabeça. Eu respeito, eu estou aqui, eu estou numa saia justa, porque a doutora ali, ela é cientista, dando números da Organização Mundial de Saúde. Por exemplo, ela falou no CID-10. CID é a Codificação Internacional de Doença, é o Código Internacional de Doença. Eu não posso discutir isso, que é tido como uma doença, é uma doença. Então, se se perguntar hoje, pelas leis, o alcoolismo é uma doença? É. Mas você acha que é? Eu acho que é comportamental. Uma doença sim, psíquica, como toda doença. Tá? Toda doença que envolve. Eu costumo dizer que se a gente cortar a cabeça da gente, tudo se resolve. Porque tudo passa pela cabeça. Qualquer. Uma dor no pé, uma dor no ouvido, e qualquer uma. E vai ao cérebro, o cérebro manda uma resposta. E eu digo assim, o que é que eu devo fazer? Não, mas tem aquela questão que a pessoa, quando quer parar de beber, também ela não pode parar de repente. Ela tem que ser uma coisa gradativa. Meu pai, por exemplo, parou de repente. E aí vieram todos os problemas possíveis e imagináveis. Eu tenho várias e várias histórias que não seria essa a realidade. Cada um é cada um. Tem aquele que se der um break, o carro de atrás vem e bate. Tem aquele que se der um break, deixa de cair no precipício. Tem todo tipo de multifatoriedade das coisas. Então, quer dizer, as mulheres hoje, eu costumo dizer que eu sou contra o feminismo, porque o feminismo cria uma briga. E a humanidade não pode brigar. Eu tenho que respeitar a mulher tem que respeitar o homem. Não é? Mas, de qualquer maneira, as mulheres inventaram uma grande frase que eu repito para os meus doentes, quando eles querem, não é não. Sim é sim, e não é não. Então, quer dizer, cada um, eu tenho uma história bonita, há coisa de 20 e poucos anos, eu sempre acompanhei muitos meus filhos, e eu, não tinha tempo para nada, trabalhava dia e noite, etc. E a gente jogava futebol, e até que a idade fez com que eu parasse com o futebol, e eu mandava todos os meus pacientes, fazer exercício antes do Kenneth Cooper, antes dele, eu mandava meu doente fazer exercício. E mandava tratar dos dentes, quando não tinha acessibilidade de ir ao dentista numa cidade como a nossa, que eu vim para aqui, tinha 75 mil habitantes. Né? Hoje nós temos 220. Então, meu filho me levou a um esporte que precisa declarar qual foi, mas não importa. E tinha um grupo lá dentro desse clube, bebia muito. E o chefe das pessoas que pegavam os carrinhos lá me chamou, pediu para eu conversar com 3 alcoólatras, e desses 3, eu chamei os 3, conversei, ele sabia que eu trabalhava junto. Então, quer dizer, eu conversei com 3, 2 deixaram de beber e um deixou há pouco tempo, depois de 20 e tantos anos. Mas hoje o meu auxiliar, né, que era também alcoólatra e gostava de outros vícios também, ele olhou aquilo e disse assim, eu não vou lá, o que o doutor Romo está falando, mas eu vou deixar de beber e de fumar hoje. Nunca mais bebeu, nunca mais fumou. Olha. Então, tudo é possível. Em medicina, está aqui o psicólogo, na minha área. Eu hoje, Rosana, eu costumo dizer que eu estou atrás da minha mesa para saber o que está atrás das dores. Não é do alcoolismo, não, das dores. Porque toda dor tem uma origem comportamental. Isso é terrível, porque se você não tratar, não for no centro da ferida, não for no centro do problema, e convidar esta pessoa a ser seu par, a ser seu sócio, na cura dele, ele vai ali, senta ali, ele não quer se curar. Eu costumo dizer que a maioria dos doentes que vão no meu consultório, e eu acho que o consultório de qualquer um, não quer se curar.
Isso é um espanto. Como é que eu vim aqui e não quero me curar? Querer se curar não é dizer que eu quero me curar. Quer depender de um remédio, fazer, de alguma coisa, mas não dele mesmo, a maioria de fazer exame. O exame hoje é pior do que o remédio. Eu vim aqui trazer esses exames e trazer uma bolsa de exames. Mas, doutor, não dá nada. Porque o problema não é para dar. O problema não está nos exames. Então, quer dizer, em termos de alcoolismo, voltando ao alcoolismo, não há uma regra, não há um comportamento, não há uma proposta. Você tem que estar, como ela falou, como a doutora falou, tem que estar ao lado. Tanto que eu ensinei durante muitos anos, né? Muita gente não sabe conversar com o alcoólatra. Ele que acha que chamar para... Vamos deixar de beber, convidar para beber, convidar para não beber, aliás, e chamar atenção. Não, hoje existe o Al-Anon, que é uma organização, um grupo de familiares do alcoólatra que ajuda, que eles não bebem, que ajuda a conversar com o alcoólatra. Então, é a conversa, é o modo de falar, é a proposta que você tem para que essa pessoa enxergue que a vida dele, sem a bebida, pode ser melhor. Bem, a gente vai dar um tempinho agora, mas daqui a pouquinho a gente volta mais para falar sobre o alcoolismo. Fique atento aí, daqui a pouquinho a gente volta.